dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. É um prazer enorme estarmos sintonizados agora com vocês, que sempre estão nos dando esse prazer de permitir que, através das ondas do rádio, a doutrina espírita entre em suas casas e leve essa mensagem maravilhosa. A todos um bom dia e que a paz esteja sempre conosco. Nós estamos aqui hoje conversando com Humberto, quer dizer, vamos conversar com Humberto. Bom dia, Humberto. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Humberto, hoje nós vamos falar um pouco sobre a parábola dos talentos. E para que possamos conversar sobre ela, os ouvintes entendam o que estamos falando, a gente gostaria que você nos falasse a parábola, para que todos saibam assim, sobre qual parábola que nós estamos falando. Nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Havendo subido com seus discípulos ao monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhe o mestre: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, da mesma sorte ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão além destes mais 5 que lucrei. Respondeu-lhe o amo: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. E o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu: tiram-lhe, pois, o talento, o que está com ele, e deem-o ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão acumulados de bens. Quanto aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e ser este servidor inútil, lançados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Essa é a parábola dos talentos. E como a gente já vem conversando vários sábados a respeito de parábolas, nós sabemos, Humberto, que toda parábola é cheia de símbolos, de significados. Exato. Então nós gostaríamos que você explicasse aos ouvintes o que significa cada símbolo dessa parábola. Por exemplo, o Senhor, os servos, os talentos, esses talentos, que um multiplicou e o outro não, o outro apenas guardou, e o tempo, quer dizer, esse tempo em que o Senhor saiu e retornou para saber o que tinha sido feito dos talentos. Explique isso para a gente. O que é cada símbolo desse? O que significa cada símbolo desse? Helena, como a gente sabe, parábolas são histórias que Jesus usou para nos ensinar e estão cheias de símbolos. No caso desta, o Senhor aí é Deus, Os servos são os homens, componentes da humanidade, espíritos encarnados e desencarnados,
nos seus diferentes graus de evolução, em seus diferentes estágios de colaboração de Deus na sua criação. Enfim, somos nós, a humanidade, os homens. Os talentos são os bens e os recursos que Deus nos deu, que a providência nos deu, para que sejam empregados em nosso benefício, em benefício próprio. Uns e do outros, né, também, né? Do próximo. E como diz, uns fazem esse talento render, outros não, de acordo com a evolução. Então os talentos seriam todos os bens materiais, espirituais, tudo que nós trazemos conosco, que nós adquirimos, temos possibilidade de ter aqui. Exatamente, são esses bens. Certo. O tempo, por essa movimentação desses talentos, seria a nossa encarnação presente e as outras. Quer dizer, o período que nós estamos aqui agora e também com os períodos passados, quer dizer, quando nós também ganhamos talentos e o que nós fizemos. Exato. Com ele. Nessa encarnação, a gente está usufruindo desses talentos que foram adquiridos no passado e tentando adquirir outros. Certo. Adquirir outros talentos, né, de acordo com a nossa evolução, com o nosso nível. Correto. Para vocês que estão sintonizando agora com a Rádio Minas, nós estamos aqui com o programa Projeto Futuro e gostaríamos que vocês nos ligassem para dar suas sugestões de temas, para fazer suas perguntas e também para participar no final do programa. Hoje nós temos bastantes brindes. No final do programa nós estaremos sorteando a Revista Espírita, que é uma cortesia da Banca Espírita Allan Kardec, que fica ali no Quarteirão Fechado, da Rua São Paulo. Um livro espírita, que é cortesia agora do CEP. Uma fita com mensagens e músicas, que também é uma cortesia do CEP. E hoje estaremos sorteando uma passagem para Uberaba, que vai à excursão que a Célia está fazendo, a Célia lá do Mesterastro, está fazendo para irem conhecer o Chico Xavier. Esse ônibus vai sair daqui sábado que vem, na parte da manhã. Então, nós estaremos sorteando, que a Célia nos deu como brinde, uma passagem para ser sorteada hoje. E quem quiser maiores informações a respeito dessa viagem, podem ligar para a Célia pelo telefone 214-4180. 214-4180. Vamos ao prosseguimento aqui com o nosso bate-papo com o Humberto. E, Humberto, você nos falou que os servos somos nós. Então, somos nós que vamos receber esses talentos. Mas, lendo essa parábola, nos leva, né, a pensar que Deus deu mais talentos para uns do que para outros. Nós vemos tantas pessoas com tantas posses, quer dizer, com tantos bens materiais e outras sem nada. Então, assim, não me parece que... Por que isso aconteceu? Não seria injustiça? Helena, não há injustiça em Deus. Isto é de acordo, né, com a nossa capacidade, baseia na capacidade adquirida, nesta, igual como eu falei anteriormente, nesta encarnações ou encarnações passadas, em outras jornadas evolutivas. Aquilo que aprendemos em vidas passadas nos dá essa capacidade, e de acordo com essa capacidade, Deus vendo isso, Ele nos fornece esses talentos, com a nossa capacidade evolutiva atual. Ele nos é dado esses talentos. Esse seria o caso, assim, Deus não é como um pai que não vai dar uma faca para um menino de 3 anos brincar, uma faca fiada, porque ele pode se machucar. Então vai dar as coisas de acordo com a capacidade de cada um. Exatamente. Seria isso? Com a nossa capacidade de tarefa. Como diz, não colocará um jugo acima de nossas capacidades, das nossas forças. Então a gente vai receber de acordo com as condições e capacidades que tivermos de utilizarmos aquilo. Exatamente. Certo? E então quem seriam essas pessoas, né? Esses servos que receberam os 5 talentos, Humberto? Elas são mais merecedoras? Não é, elas não são mais merecedoras. Fizeram por onde,
com a sua capacidade. São os mais experimentados, tá? Os mais vividos, que aqui reencarnam para a missão de repercussão social. Temos muitos exemplos aí, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e outros mais. Fizeram bons usos desses talentos, exatamente. Adquiriram mais, dobraram de 5 para 10. Correto. Mas existem, Humberto, pessoas que recebem muitos talentos. Como a gente vê assim, grandes governantes, né? Pessoas ricas, ricas no sentido assim, de milionárias, certo? E que fazem mau uso desse talento. Por que isso acontece? É egoísmo delas? É por causa do esquecimento, que elas têm esquecimento das vidas passadas, ou da responsabilidade que ela traz, e esquece isso? E faz mau uso? Porque ela direcionou para aquilo. Não soube usar, no caso. Ela não soube, não é que ela está fazendo mau uso de propósito. Tá? É igual você disse, ela esqueceu e está fazendo mau uso disso. Falta, vamos dizer, entre aspas, falta de capacidade. Certo, então isso está muito ligado ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Egoísmo e orgulho, exatamente. Que a gente deixa florescer demais, ao nosso excesso material. É porque às vezes quando a gente conhece sobre essa parábola com as pessoas, elas nos questionam isso, né? Então, por que Deus deu para aquele, já que ele dá de acordo com a capacidade, por que deu para aquele governante que está fazendo aquilo com aquele país, né? Levando o povo à miséria, à penúria, fazendo tantas pessoas sofrerem? Quer dizer, porque realmente assim, ela tem a capacidade, mas por causa do seu orgulho, do seu egoísmo, ela se esquece e erra dessa forma. Exatamente. Ela erra pelo orgulho, pela vaidade, pelo poder. Ela quer poder. Então, quer dizer, aí ela vai arcar com as consequências. Entre aspas, ela enterrou seus talentos. Ela enterrou seus talentos. Então, a pessoa que ganha 5 talentos nem pode enterrá-los. Pode enterrá-los. E deixá-los lá, né, quietinho. E quem são esses servos, Humberto, que receberam 2 talentos? Os que receberam os 2 talentos, Lena, está mais, vamos dizer assim, restrito ao nível familiar. Tá? Um bom pai de família que cumpre bem o seu desempenho, né? Um arrimo de família que faz bom uso desses talentos, aí eles dobram esse talento, de 2 para 4, desempenham bem, saem desta encarnação com a tarefa cumprida, dobraram seus talentos. Então já são pessoas que estão mais ligadas a coisas mais restritas, né? A nível de família, de trabalho, né? Coisas menores. Exato. Dizer, ela tem uma responsabilidade, mas com um grupo menor de pessoas e até sobre ela mesma, a responsabilidade bem diminuída com relação... Nesse caso dos 2 talentos, mais a nível de pessoas. Certo. De pessoas, tá? Família, grupo de família, um grupo, vamos dizer assim, um grupo restrito. E as pessoas que receberam um talento? Esses, Lena, são aqueles que estão mais voltados, vamos dizer, para a sua evolução, tá? Ela tem uma responsabilidade maior sobre ela mesma. Precisa de adquirir virtudes, tá? Seria, vamos dizer, um criminoso, tá? Que quer se recuperar, pessoa com vícios, vamos dizer, vícios não, pequenos defeitos, que querem se corrigir. Esses são os que receberam um talento. E podem dobrar, mas não devemos enterrá-lo, tá? Porque às vezes pensa, mas ele está preocupado só com ele, mas às vezes é a evolução dele para aquela hora. Ele precisa de preocupar com ele para depois preocupar com o outro. Então esse é o que recebeu um talento. Às vezes, Humberto, as pessoas nos perguntam, né, os ouvintes, as pessoas que a gente encontra na rua, elas nos perguntam assim, e quando na reencarnação passada eu recebi só um talento, fiz mau uso desse talento, e agora, como é que eu fico? Como agir? Daí é que a gente fala, né? A partir do momento que você tem consciência que você fez mau uso, significa que você, lá quando você está na reticidade, na espiritualidade, você teve essa consciência lá também e nos foi dar novas oportunidades, que o Pai é justo. Deus é justíssimo. Ele nos dá outra chance, nos dá outro talento. Exatamente. E daí ele vai nos testar para que... Né? E se a gente já fala assim, eu devo ter utilizado mal e tal, então quer dizer, já há uma consciência
e já há um desejo realmente de fazer direito. E como disse Jesus, que o Senhor disse àquele que ganhou um talento, por que não deu a banqueiros para que o administrasse para mim? É exatamente isso. Se a gente não dá conta sozinho, pede ajuda a outra pessoa. Essas outras pessoas são o banqueiro que vai nos ajudar a dobrar esse talento. Exatamente, o auxílio. O auxílio. Esses banqueiros, porque parece que Jesus está falando de juros material, mas não é. É exatamente isso. Se eu não estou dando conta sozinho, eu coloco na mão de alguém que vai me ajudar. Quer dizer, não é jogar responsabilidade um do outro, cruzar os braços, não. Mas é chegar para o outro e pedir auxílio. Aí pode ser um parente, um amigo, uma pessoa de confiança. Vamos dizer assim, no Alcoólicos Anônimos, eles não têm um grupo, a pessoa não deu conta sozinha, ela está com um talento, ela veio para se livrar daquele vício, mas ela não dá conta sozinha, ela vai no grupo. O grupo pode ser encarado como o banqueiro que o está ajudando. A gente tem que preocupar com isso, sim. Eu não dou conta sozinho. E se eu tenho consciência que eu fiz mau uso em encarnações passadas desse talento, então eu vou procurar fazer o melhor possível para mim, pelo menos não enterrar. Se eu não conseguir dobrar, pelo menos eu não enterro. Se não conseguiu 100%, pelo menos 25%. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Exato. Humberto, e por que diz Jesus que muito será pedido a quem muito foi dado? O que ele quis dizer com essa frase, com essa expressão? Aí, Helena, os que receberam muito, porque eles já tinham capacidade de ter esses. E fizeram bem feito, vão receber mais. Vamos dizer, a recompensa pelo nosso desempenho, pelo que nós fizemos de bom, de bem, seremos recompensados, teremos mais. Se eu fui, como diz, se eu fui fiel no pouco, eu serei no muito. Então, me será dado mais, exatamente por isso, para que eu possa fazer mais, ajudar mais aos outros com esses talentos. A gente poderia dar como exemplo, Humberto, por exemplo, um filho, né? Nós somos uma família, então você deu para o filho, vou te dar R$100 para você sair e comprar determinadas coisas. Ele fez uma compra boa, comprou aquilo e trouxe algo a mais porque ele soube pesquisar, ele soube economizar, ele soube fazer render aquilo. Então, além do que ele se propôs, ele trouxe alguma coisinha a mais. Então, esse pai, fatalmente, quando tiver uma maior quantia, vai dar a ele, porque sabe que ela vai ser bem empregada. Bem empregada. Seria um exemplo isso, assim, bem palpável? Seria o exemplo, e como a gente vê também, da fortuna. Às vezes um não tem nada, o outro tem muito. Mas por quê? Porque ele fez bom uso no passado dessa fortuna e aumentou. Tá? Da cultura, do poder, como você disse, o governante, se ele vem, porque ele fez bom uso, então ele vai ganhar mais, terá mais capacidade de fazer. Tá? Fizeram, os servos que fizeram os talentos se multiplicar são exatamente esses, que fizeram bem a coisa, como você disse, esse filho que você deu R$100, ele fez uma compra boa, comprou além do que você precisava com esses 100. Ele está aumentando, está dobrando os seus talentos, é exatamente isso, e ganhará mais, porque você teve confiança, ele fez que você adquirisse confiança nele. Só que a gente tem que passar esse exemplo para bens espirituais, para a utilização do que Deus nos deu em benefício do outro e não de nós. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu ganhei, meu pai me deixou uma fortuna, eu dobrei a fortuna, então eu fiz bom uso e... Não. Mas quer dizer, esse bom uso foi egoístico? Foi só para você? Ou foi em benefício do outro, do próximo, das outras pessoas? Você soube realmente fazer com que aquilo crescesse, mas para beneficiar não a você, não o seu egoísmo, o seu orgulho, mas para beneficiar as pessoas que te rodeiam, que trabalham com você, que te servem. Vamos citar 2 exemplos desses. Tá? No material que a gente tem um conhecimento... É palpável para nós. É palpável. O Antônio Hermílio de Moraes, o trabalho que a gente tem notícia que ele faz com a fortuna que ele tem. Tá? Ele está dobrando os seus talentos, tá? Vamos dizer, a nível material. Agora, a nível espiritual, a gente tem um Chico Xavier, tá? Que está dobrando, é uma fortuna que ele tem. Ele
está dobrando. A Maria Tereza, Irmã Dulce e outros que a gente não conhece por aí. Esses são os conhecidos mais popularmente, né? Mas existem vários. E estes estão dobrando espiritualmente. Chico Xavier, por aí fora. E Antônio Hermílio de Moraes, né? Citando assim, vamos dizer, a gente não o conhece intimamente, não sabe, mas pela vida profissional dele, ele está dobrando sim, porque com a sua fortuna, ele está ajudando aos outros. São mais de 15 mil famílias que dependem daquilo, quer dizer, ele está ajudando, ele não está guardando para ele. Agora, é interessante também, Humberto, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tive grandes coisas para dobrar, eu não tive uma mediunidade de Chico Xavier, uma oportunidade de Irmã Dulce, né? O dinheiro do Hermínio que você estava citando, esse empresário. Mas a gente tem que ver que às vezes nós temos dois talentos, nós temos uma família, nós temos um trabalho, e nós temos as qualidades que nós trazemos em nós. Então, como nós estamos utilizando isso? Como nós estamos utilizando a nossa família? Como nós estamos agindo diante dela? Na criação dos filhos, na convivência com os irmãos, com o marido, com os pais. Lena, e a gente já traz um talento. Quando a gente vem, a reencarnação é um talento. Essa oportunidade de estarmos aqui. Essa oportunidade de estarmos aqui. Aí a gente pode acrescentar mais 4 ou mais 1. Mas a reencarnação é um talento. Humberto, como entender a passagem em que Jesus diz, dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens? E a expressão, ao que não tem, tirar-se-á até o que parece ter. Não parece injustiça? Quer dizer, vai dar mais a quem tem e vai tirar, né, de quem parece ter. Não seria uma injustiça, quer dizer? Não existe, como a gente já falou, não existe injustiça. Significa que todo aquele que cuidar bem e corresponder à confiança do Senhor, receberá mais, terá auxílio e proteção, ele vai receber mais, tá? Porque ele desempenhou bem. Ele adquiriu, como nós falamos aqui, ele adquiriu a confiança. Então, ele vai ter aquilo e mais. E quanto ao que parece ter, ele será tirado, que é aquele que não se esforçou por duplicar esse talento. Então, ele será tirado, para que ele sinta a falta dele. Aí nós podemos exemplificar, porque é uma questão que está passando para a cabeça de muitas pessoas, e esse político que tem a oportunidade de exercer influência sobre tantas pessoas e o fazem mal, essa pessoa que tem condições financeiras, que poderia ajudar e não utiliza adequadamente, essa pessoa que tem oportunidade, está ajudando o próximo e não faz. O que vai acontecer? Vai ser tirada essa oportunidade. Exatamente. Não, Humberto? E daí nós vamos encontrar as pessoas que falam assim, nossa, eu sou doida para ir ajudar em hospital, eu sou doida para trabalhar numa creche, então meu marido não permite, meu marido não deixa. Quer dizer, foi tirada da pessoa a oportunidade de fazer para que ela passe a valorizar aquela oportunidade. É igual a gente fala, é igual você está falando, é a incúria, tá? O preguiçoso. Que tem oportunidade e não vai. Ou o que vai, mas vai com má vontade, esse também conta. Ele será tirado também. Porque a gente deve fazer as coisas com boa vontade. Boa vontade quer dizer com amor. Deve ser feito. Com desejo de ajudar. De ajudar. E os grandes milionários hoje poderão ser os grandes falidos de amanhã, quer dizer, sem recursos materiais nenhum para aprender a valorizar. Da mesma forma que hoje, uma pessoa que está aí na miséria, falando, por que, meu Deus, eu estou nessa condição? Pode ser justamente para que ela aprenda a valorizar algo que ela já pode ter tido em outras vidas. Exato. E esses milionários, eles podem vir sem o dom material e o espiritual, porque não fizeram uso de nenhum dos dois. Então, tira-se, para ele sentir a falta. Exatamente, sentindo a falta, ele valoriza e procura mantê-lo, adquirir novamente, manter. Humberto, como saber o que Deus nos confiou e se estamos fazendo bom uso desses bens? Quando se cumpre o dever bem cumprido, trabalha bem, tá? E ajuda. Aí cada um está desempenhando. Mas o importante é que cada um faça o seu exame de consciência e responda se está desempenhando bem. Entendeu? É a nossa consciência, esse exame de consciência, que vai nos responder se estamos desempenhando bem.
Porque nesse exame de consciência a gente vai descobrir como que eu estou realizando isso. De mau humor? Exato. Chateado? Fazendo por fazer? Fazendo porque, não tem outro jeito, eu faço e acabo com isso, ou está fazendo com prazer, está fazendo com alegria, com sorriso, com otimismo, com desejo realmente de realizar o melhor que ela possa, o melhor dela. Daí a gente vai ver se estamos usando. Quer dizer, quando a gente faz esse balanço, a gente descobre de que lado da balança nós estamos. Vamos dizer, entre os cristãos, nós cristãos em geral, eu tenho que fazer, porque senão eu vou pecar contra Deus. Tá? Eu vou ficar em débito contra Deus. Mas não é bem por aí. Você tem que fazer a coisa com amor. Exatamente. Sem preocupar se você está pecando, eu não estou fazendo bem, com boa vontade, com amor, então faça. É porque eu quero, eu acho importante fazer. Não é para fazer com o propósito de adquirir talentos no futuro, não. Faça naturalmente a coisa. Não, agora são 10h03, nós estamos aqui encerrando nossa conversa com Humberto e gostaríamos, Humberto, que você deixasse a sua mensagem para os ouvintes, para as pessoas que estão sintonizadas agora conosco. A nossa mensagem não se deve guardar egoisticamente esse dom. Devemos ajudar em grandes ou pequenas coisas com a mesma boa vontade. O grande ensinamento é que a gente deve de fazer isso para nós, porque aí a gente vai evoluir e essa evolução é individual. Então que cada um faça bem, desempenha bem a sua tarefa no planeta, com amor, com muita paz e com Jesus. Humberto, muito obrigado, um bom dia para você, esperamos contar com você outras vezes aqui. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade, um bom dia a todos. Nós vamos para os nossos comerciais e vamos voltar logo depois conversando com Naim a respeito da lei de igualdade, porque essa parábola nos leva justamente a pensar nessa lei de igualdade. E voltamos daqui a alguns minutos após os nossos comerciais. Para que comunicasse a todos que eles vão realizar um baile com a Orquestra Vereda Tropical em São Gonçalo do Pará, no Clube Social de São Gonçalo, no dia 11 de agosto, agora, às 22 horas. E toda a renda dessa festa que eles estão promovendo será em benefício da construção da creche infantil Nosso Lar. Eles estão terminando a creche, falta uma parte do telhado e esse dinheiro é exatamente para isso, para que eles coloquem. Então o convite está feito no dia 11 de agosto, às 22 horas, em São Gonçalo do Pará, no Clube Social de São Gonçalo. Não percam. E não esqueça da viagem da Célia. Hoje estamos até sorteando uma passagem para ir visitar o Chico Xavier. Ela tem um restinho à toa de passagem. Quem ainda se interessar pode ligar para ela. O telefone dela é 214-4180 para fazer esse passeio sábado que vem. E as pessoas que quiserem, participar do nosso sorteio, vai também concorrer a uma passagem, a uma fita com mensagens e música e também ao livro e a revista espírita que sorteamos todos os sábados. Então liguem, participem. Nosso telefone é 222-0001 e 222-0002. Estamos aguardando o seu telefonema. E nós vamos dar continuidade ao programa conversando com a Naim. Bom dia, Naim. Bom dia, Helena. Bom dia aos ouvintes do programa Projeto Futuro. O Naim, falando sobre a lei de igualdade, nós falamos anteriormente sobre a parábola dos talentos, um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1, e isso nos leva, às vezes, a pensar que há uma desigualdade entre nós. Uma distinção. Uma distinção, vamos dizer assim. Então, a gente gostaria que primeiro você nos respondesse se perante Deus são iguais todos os homens. São sim, Helena. Todos os homens são iguais, sim, perante Deus. Todos têm o mesmo destino, que é a evolução do espírito, ou seja, a única fatalidade que existe na nossa vida é essa, que todos nós um dia seremos espíritos evoluídos. E Deus fez as suas leis para todos os homens, sem distinção nenhuma. Se Ele houvesse criado uns homens melhores do que os outros, então Ele teria sido parcial. E, consequentemente, sendo parcial, Ele teria sido injusto. E nós sabemos que um dos atributos
de Deus é o fato dele ser infinitamente bom e justo. Justíssimo, por sinal. Isso. Existe uma frase muito conhecida que diz o seguinte, né? O sol é para todos. E quando a gente fala isso, a gente está anunciando uma verdade muito maior e bem mais geral do que a gente pensa. E todos os homens, eles estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente dependentes, se encontram sujeitos às mesmas dores e, independente da religião, da raça ou posição social, os nossos corpos, né, quando nós desencarnamos, eles se destroem e as moléculas desses nossos corpos e os elementos químicos que os compunham voltam à natureza da mesma forma, sem distinção nenhuma. É um dito popular que fala, né? Depois da morte vai todo mundo no mesmo lugar, né? Quer dizer, o corpo vai ser comido da mesma forma pelos vermes. Pode ser rico, pobre, católico, protestante, espírita, seja o que for, budista, vai para o mesmo lugar. O fim do corpo é o mesmo. E agora Deus ele não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, né, como a gente já falou, são iguais aos olhos de Deus. E também, como eu já falei antes, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Mas é preciso deixar bem claro que essa dor não é uma dor punitiva, mas sim uma dor corretiva. Né? Ou seja, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, pelos mesmos motivos. E isso é para que cada um saiba, para que cada um tenha plena consciência do que uma ação má pode fazer. A igualdade, então, perante a dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos nós, os seus filhos, sejamos instruídos pelas mesmas experiências e não pratiquemos o mal alegando ignorância dos seus efeitos. E esse fato também é mais uma prova da igualdade dos homens perante Deus. Naim, anteriormente conversando com o Humberto, nós vimos que cada um recebe seus talentos, quer dizer, aptidões, coisas diferenciadas. Então, por que não deu Deus, né? Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Como a gente disse, na verdade, Deus criou todos os espíritos iguais, todos. Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Mas acontece que nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Cada um dos espíritos, ou seja, cada um dos filhos de Deus, vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Ou seja, alguns foram criados primeiros. A diferença entre eles, né, os espíritos, nós, os filhos de Deus, está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que trabalham. Vontade essa que é o nosso livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que os outros e, consequentemente, possuem aptidões diferentes. Então, as aptidões vão depender de nós individualmente? Sim, vai depender do nosso esforço, né? Em obtê-las, em consegui-las, em adquiri-las. Nosso esforço, a nossa força de vontade para correr atrás. O germe está em nós. Tá sim. O germe está em nós. Tá, quer dizer, agora fazê-lo desenvolver é uma condição individual. Nós somos filhos de Deus, né? E como Jesus disse, vós sois deuses. Ou seja, o germe dessa divindade está em nós. Nós temos que fazer com que esse germe se desenvolva. Né, para nós realmente nos transformarmos nesses deuses que Jesus disse. Né? E agora, Helena, essa variedade de aptidões ela é necessária também, para que cada um possa contribuir para a execução dos desígnios de Deus. E isso no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um homem ainda não é capaz de fazer, um outro já é capaz. Né? E assim, é assim que cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Dessa forma, então, nós percebemos que a diversidade das aptidões entre os homens não vem da natureza íntima da criação de cada um, tanto porque já sabemos que fomos criados todos iguais, mas vem do grau de aperfeiçoamento que cada um tenha já alcançado. Portanto, Deus não criou aptidões desiguais, mas Ele permitiu que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei da caridade, porque é essa lei de caridade que deve nos unir. Essa solidariedade que vai partindo das nossas necessidades primeiro, para depois ser através do amor. Isso, todos nós precisamos uns dos outros. Exato. O Naim, você falou das aptidões, mas
E a desigualdade das condições sociais, ela está na lei da natureza? Essa desigualdade social entre os homens? Não, essa desigualdade, ela é obra do homem e não de Deus. Ela é causada pelo orgulho e pelo egoísmo, porque na verdade são deles, ou seja, é do orgulho e do egoísmo que derivam todos os outros maus, né? Todos os outros vícios. Nós vemos ainda muitas pessoas, né, Helena, abusando de uma condição social mais elevada, em vez de amparar o mais necessitado, porque o forte ele deve ser o amparo do mais fraco e não o opressor. E o que a gente vê geralmente é isso, né? É o mais forte oprimindo o que está subordinado a ele, o que está num degrau abaixo dele, mesmo que seja socialmente, né? Ele oprimido, né? E deveria ser o contrário, ele deveria ser o amparo de quem está necessitado. Ele acaba abusando dessa condição de superioridade social. Né? Mas existe também, né, um outro motivo dessa desigualdade social, como a gente falou, né? Vem desse abuso, mas também existe, como eu disse, um outro motivo que pode ser visto frequentemente no nosso dia a dia, e se chama ociosidade. Tá? O fato é que uns se esforçam mais do que os outros, vão à luta e, consequentemente, adquirem uma condição social melhor. A velha preguiça atrapalhando. É claro que a sociedade ainda não é perfeita e ela nos obriga a correr atrás, né? Aí a luta e, de uma certa forma, isso é útil ao espírito porque o força a sair do comodismo. É certo que o nível de desemprego está muito alto e nem todos conseguem trabalhar. Mas não está faltando somente trabalho, não. Está faltando trabalho, mas não é só trabalho que está faltando. Está faltando também mão de obra qualificada. Porque, principalmente, o brasileiro ainda tem o costume, e isso, infelizmente, é cultural, de não estudar e de não se preparar para a vida, seja lá em que aspecto for. Por isso, a desigualdade das condições sociais é obra do homem e não obra de Deus. Correto. E essa desigualdade, Nai, será que ela um dia vai desaparecer? Olha, Helena, nós sabemos que somente as leis de Deus são eternas. Se nós pararmos para fazermos um balanço, nós iremos verificar que essa desigualdade ela já está desaparecendo. Na verdade, ela se apaga dia a dia, mas ela irá desaparecer completamente só quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Ou seja, então ainda vai demorar um pouco, né? Bastante, porque até a gente se despide de todo esse orgulho, todo esse egoísmo que nós carregamos conosco. E nesse momento, então, vai restar só a desigualdade do merecimento, tá? Que é aquela que eu já falei antes, que é causada pelo nosso livre-arbítrio, né? Pelo livre-arbítrio de cada pessoa, ou seja, pela força de vontade que cada um se dedica ao trabalho nobre e digno. E chegará um dia em que todos os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, e irão se auxiliar reciprocamente, guiados pelo senso de solidariedade. A partir desse momento, então, aquele que detém mais bem será o amparo do mais fraco, e não o seu agressor. E não serão mais vistas pessoas carecendo do necessário, porque todos irão praticar a lei de justiça, amor e caridade. Esse é o reinado do bem que nós estamos encarregados de preparar. Aí você falou uma coisa importante, né, Nai? Amor. Quer dizer, no momento que tivermos amor entre nós, amor verdadeiro, as coisas não serão minhas, isso é meu. Não, serão nossas. Isso. Aí vai existir a caridade verdadeira, porque a caridade verdadeira ela é a exteriorização do amor. Exato. Então, quando esse dia chegar, Helena, nós, então, os filhos de Deus, nós deixaremos de nos considerar como de sangue mais ou menos puro. Na verdade, o sangue é uma ilusão. Né? O sangue azul. Não existe sangue puro, porque as raças, principalmente aqui no Brasil, estão bem misturadas. Né? E como você diz, sangue azul. Não existe sangue azul. Não existe sangue azul. Puro só é mais ou menos puro o espírito. E isso não depende de posição social, depende da força que ele usa para domar as suas más tendências. Nai, e a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros? Olha, a essa pergunta nós não podemos responder acertadamente que sim, nem que não. Tá? Porque, às vezes, essa desigualdade ela pode se originar também da velhacaria e do roubo de alguns, como nós temos visto tantos exemplos ultimamente.
Nós temos visto nos jornais tantos casos, né, Helena, de corrupção, e isso pode nos levar também até a pensar que no Brasil só existem corruptos e ladrões. Mas não é bem isso. A gente muitas vezes diz, mas só tem ladrão no mundo. Mas quantos ladrões tem na nossa casa? Né? Quantos ladrões tem na rua que a gente mora? Quantos ladrões nós conhecemos? A gente pode até conhecer um ou outro, mas são poucos. Então é mentira a gente falar que só existe ladrão no mundo. Não Exato. é. Né? Então nós percebemos que a sociedade não está tão má quanto nós dizemos que está. A gente divulga muito mal, né, Naí? Isso. A gente tem tendência, porque ele chama muita atenção. Então nós divulgamos demais o mal e colocamos ele em pedestal, né? E a gente acaba, é fácil culpar, né? Os meios, a mídia, culpar todo mundo é mais fácil porque a gente se livra do peso. Isso. Né? Mas isso, assim, na verdade a gente só pensa que livra. A gente fala, na televisão só passa coisa que não presta. Mas por que só passa coisa que não presta? Por que só passa coisa que não presta? Porque as pessoas assistem isso, ou seja, é isso que dá ibope. É isso que elas buscam assistir e ouvir. É isso que chama a atenção. Então, ou seja, a gente chega à conclusão, interessante que a maioria das pessoas fala que não gosta de assistir as coisas que passam na televisão, mas continua passando, é porque assistem, né? Que acaba assistindo. Mas na verdade a sociedade, como eu disse antes, ela não está tão má quanto nós dizemos que está. A questão, como diz no Livro dos Espíritos também, é que os bons são tímidos, né? E os maus são ousados. E é bem claro lá no Livro dos Espíritos, que diz que quando os bons quiserem, eles irão prevalecer. Mas a questão é essa, a gente tem vergonha, a gente tem medo de fazer o bem. Ainda a gente tem um grande constrangimento, né? Eu chamo isso de falsa humildade, né? De mostrar o bem. Não é fazer propaganda do que faz, mas mostre o bem. Né? A gente tem condições para isso. Isso mesmo. E agora, voltando, né, até a pergunta, porque eu saí um pouquinho aí, a gente pode pensar também que a riqueza herdada não é fruto de más paixões, ou seja, do orgulho e do egoísmo. Ela pode até não ser para a pessoa que herdou, tá? Mas se nós formos buscar a fonte dessa riqueza, nós veremos que nem sempre ela é pura. E também, mesmo sem se falar dessa origem, que pode ser má, nós sabemos que a cobiça da riqueza, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, não são sentimentos louváveis. Certo. Naí, voltando um pouquinho, o que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para o proveito próprio, oprimir os fracos? Voltando um pouquinho, só para ficar mais clara essa questão. Olha, como eu disse antes, os fortes, eles existem para amparar os fracos, né, e não para oprimi-los. Não precisa nem dizer que este abuso é uma posição que deve ser energicamente reprovada. Está errado, claro, a gente sabe disso. No fundo, é preciso ter um certo pesar por essas pessoas, sabe? Porque eles serão colocados numa posição de serem também reprimidos, ou seja, reencarnarão numa posição em que terão de passar por tudo aquilo que fizeram os outros sofrerem. Mas isso também não é uma punição, não é um castigo de Deus. Eles irão ser colocados naquela posição para que aprendam. Isso, para aprender, ou seja, porque na próxima vez que ele estiver novamente nessa posição de superioridade social e estiver prestes a abusar dessa posição, ele vai saber, ele vai sentir na pele, mesmo que inconscientemente, o que as outras pessoas irão sofrer. Então ele vai saber, a consciência vai pesar, né, porque ele vai, de uma certa forma, vai ter uma certa empatia. Isso. E ele não vai executar aquela ação lá. Né? Ou seja, ele não vai tirar vantagem às custas dos outros. Naí, e por que Deus a um concedeu a riqueza e o poder e a outro a miséria? Olha, ele fez isso simplesmente para experimentá-los de maneiras diferentes. E também muitas vezes essas provas podem ter sido escolhidas pelos próprios espíritos, que acabam sucumbindo nelas com frequência. E todos nós precisamos passar por essas provas e por várias outras. Hoje nós podemos ser pobres, amanhã nós podemos ser ricos, ou seja, em várias encarnações. Cada encarnação nós estamos em uma condição diferente da outra. E aprendendo em posições diferenciadas. Isso, nós precisamos passar por essas experiências. Igual você falou no princípio, né? A todos é dado passar pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas posições, para chegarmos a adquirir a perfeição. Isso, e interessante, né, Helena? Nós sabemos que somos espíritos
imortais. Nós somos reencarnacionistas. E temos que deixar essa visão de que nós estamos aqui nessa condição e não vamos voltar em outras condições diferentes. Então nós temos que passar por várias condições. E é através desse passar por essas condições várias, pela riqueza e pobreza, que é o tema aqui hoje, né, é que nós vamos aprender com elas. E qual das duas, rapidamente para a gente, Naim, qual das duas é mais terrível para o homem? A prova da pobreza ou da riqueza? Olhando no livro dos Espíritos, a gente percebe que tanto uma como outra são provas difíceis. A miséria prova as queixas, as reclamações contra a providência de Deus. E a riqueza acaba instigando a todos os excessos. Agora, olhando no Evangelho, existe um comentário maior de Kardec a respeito disso. Ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7. E Kardec comenta, Helena, que a riqueza, ela constitui uma prova muito maior, ou seja, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a prova da miséria. Tem muita tentação, né? Isso, porque é por causa dos arrastamentos que ela vai levar as pessoas, né? Pelas tentações que ela gera e pela fascinação que a riqueza exerce. A riqueza, ela excita o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. Ela é o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia os seus pensamentos da vida espiritual. Ela produz tanta vertigem nele que muitas vezes aquele que passa da miséria para a riqueza, ele acaba esquecendo a sua primeira condição, esquece os que viviam com ele, esquece os que o ajudaram e acaba se fazendo insensível, egoísta e inútil por não usar aquela riqueza para o bem das outras pessoas também. Mas o fato da riqueza se tornar um caminho difícil, não segue daí, ou seja, isso não quer dizer que ela torne o caminho impossível. Naim, a gente gostaria de agradecer hoje a sua presença como entrevistado e gostaríamos que você deixasse a sua mensagem para os nossos ouvintes, já que nosso tempo já está se esgotando, são 10 horas e 29 minutos. A gente gostaria que você deixasse a sua mensagem final. Olha, eu queria só deixar bem claro que até com a riqueza pode até se tornar mais fácil fazer o bem. Só que não é preciso ser rico, ou seja, independentemente da posição social, fazer o bem qualquer um pode fazer. O simples fato de passar por uma pessoa e sorrir para ela, dar uma palavra de carinho, ouvir a pessoa, isso já é um bem imenso, porque tem tanta gente simplesmente querendo ser ouvida, que se torna difícil às vezes, né? A gente passa pelas pessoas, finge que não está vendo e se torna aquele dia, aquela vida, como se diz, seca, sem carinho, sem amor, né? E fica todo mundo aí, cada um vivendo por conta própria, quando na verdade todos nós precisamos uns dos outros. Exato. Naim, muito obrigada, um bom dia para você, até sábado que vem. Eu agradeço, Leandro, até sábado que vem. E nós vamos ao resultado do sorteio de hoje. A passagem saiu para Cátia Bento Moreira. Cátia Bento Moreira, do bairro São José. Então, a passagem, quem foi premiado em fazer o passeio em Uberaba e conhecer Chico Xavier foi Cátia Bento Moreira. A fita saiu para Eunice Teixeira, do bairro Porto Velho. Eunice tem o nome Teixeira, do bairro Porto Velho. A revista para Maria da Glória, do bairro São José. E o livro para Juvenal Pequeno Neto, aqui do centro. Então, o Juvenal que ganhou o livro, a Maria da Glória ganhou a revista, a fita, a Eunice e a passagem, a Cátia, deverão pegar os seus prêmios, né? Na Banca do Livro Espírita, segunda-feira, após as 13 horas. Então, na parte da tarde. Então, os brindes estarão à disposição a partir de segunda-feira. A todos vocês que ficaram conosco até esse instante, o nosso muito obrigada. E semana que vem estaremos aqui conversando novamente com vocês. Aguardamos a participação de todos. Um bom dia, um bom final de semana e que a paz de Jesus esteja conosco.